Salve rapaziada do canal, começando aqui mais um vídeozão chave de quebrada, mano. E no vídeo de hoje, o lobo preto ali. E no vídeo de hoje, rapaziada, aquele rolê de rotina, aquele rolê noturno. Tava em falta aí, né? Hoje eu tô sozinho, de moto, né? Mas tá eu, tá minha esposa. Aquele rolezão. A buchuda tava empalcada. Aqueceu o motor dela. Como é que tá? Tá no pisca, velho. Trampei hoje. Me esqueci de botar gasolina. Comenta aqui, mano, se você está gostando aí do conteúdo do canal. Sejam todos bem-vindos. Quero mandar um salve aí pra vocês que estão chegando agora no canal. Vou preparar uma listinha aí pra tá mandando salve pra vocês. Me segue lá no Instagram, vai estar passando aqui, ó, @brunomotovlog.ofc. Tá me engano. Dá a volta aqui, tá pra baixo nada. Tá esquisito. Trazendo aqui só um conteúdo aqui de rolê noturno. Mano, comenta aí também se na sua cidade também fechou tudo, velho. Pra mim saber que eu tava afim até de viajar pra Gravatar com a galera. O Rei da Coxinha, tá ligado? Bater aquele rolezão massa. Mas comenta aqui, deixa seu comentário aí. Vai estar ajudando bastante o crescimento do canal. Deixa seu like aqui também, beleza? Mano, aqui na cidade de Carpina tá um museu, velho. Tudo fechado, tudo. E aí, vai parar pra comer alguma coisa? Não? Tá tudo fechado, velho. Ah, sim, não tá tudo fechado. Só tá fechado bares. Não tem nenhum bar aberto, nem restaurante, nem nada. Agora ponto de lanchonete, mano, tá tudo aberto ainda. Agora tem seu limite. Quem é esse afrontoso? O estraladorzinho. Enxame não. Mano, aconteceu um acidente comigo também. Vou estar falando no outro vídeo, explicando tudo direitinho, tá ligado? Ausentei um pouco aí do meu Instagram também. Mas enfim, eu tô aí com tudo, velho. Só não pode deixar essa família morrer. Já tô chegando aí aos 1000 inscritos. Pra mim é gratificante. Beleza? Só tenho a agradecer. E eu batendo 1000 inscritos, velho, eu vou me dedicar mais ao canal. Como eu venho falando, tá postando um vídeo aí pra vocês. Tudo fechado, velho. Só lanchonete, ponto de açaí, coisa. Tirar os negócios daqui de lanche. O mozão tá como? O mozão aqui tá com fome aqui, ó. Já passa olhando pro açaí ali, ó. Ou tu quer um hambúrguer lá no Boca Louca? Por que demora? Bora dar um giro lá, pra ver como é que tá. Hoje eu não quero nada gelado, mano, porque tá um frio da poxa. Opa, poxa, que é isso? Calma, filha. Também tô vendo aí o nome pra minha moto, velho. Eita, era pra entrar na outra. Mas bora por aqui mesmo. Dava tempo, né, motor? E dá tempo. Tudo na cautela.
Vou ver o nome aí pra minha moto. Vai estar lá no Instagram. Vou deixar pra vocês votar qual mais fica legal, velho. As motos da rapaziada tudo tem nome. Tem ninguém no Boca Louca. E aí, o X-Tudo? E aí? Pode ser. A gente vai parar aqui, rapaziada, para abastecer, comer alguma coisa. E daqui a pouco a gente volta, tá ligado? Eu tô ligado, mas Será que não fez pedido de coisa não? só pedido, eu acho. Deve? Eu acho que não. Os caras tá por aí. Então, quando esse rapaz sair, a gente vai, entendeu? Tô ligado. Lugar dele. Falaram? Bora lá. Dá uma pausinha aqui, rapaziada. Daqui a pouco eu volto que eu vou abastecer. Pediu não, irmão. Deixa eu ver aqui o cardápio. Vê aí, irmão. Mano, não pode estar esperando aqui, tá ligado? Então eu vou aproveitar, abastecer a moto ali. Daqui a pouco eu vou pegar meu pedido. Bora lá, segura aí, viu? Não pode estar ali esperando, tá ligado, mano? Senão o estabelecimento leva a multa e pá. Eu vou dar um giro aqui na cidade de novo. Vou esperar meu lanche ali sair. Eu tô com fome, velho. 7h02 da noite. Hã? Comer um negócio diferente. Um lanche. Eita pega. Pensava que tinha perdido a carteira. Faz tempo que eu não lancho. Compro. É o que? Um X-Tudo? É não, né? Não é do grandão, mano. Faz tempo que eu não como hambúrguer. Então passei por ali. Que hoje o tempo tá mais pra chuva, rapaziada. Cansado de comer coisa gelada. Então prefiro mais a fritura hoje, né? Tá pega, velho. Pra mim, irmão, a pizza. Abastecer a buchuda aqui. Pensava que era pra mim, cara. Nem queria uma pizza ali no meio do caminho. Aqui a buchuda só vai no álcool, rapaziada. Gasolina, velho. Só vai no álcool. Coloca 10 de álcool, irmão. 10 de álcool? É. Errou aí, Hum? Voltamos aqui, a buchuda já com 10 aqui já. Só boto 10, mano. Gosto de botar mais não, porque eu já sei do meu consumo. Tô preferindo mais no álcool, rapaziada, do que gasolina, porque eu boto 10 de gasolina no instante e bebe. E no álcool não, velho. No álcool pra mim sai mais em conta, porque boto... sai metade do preço, velho. Sai metade do preço do que eu coloco de gasolina. Sai até mais barato no meu bolso, né?
Mas a cidade tá fantasma, velho. É engraçado, ali no Boca Louca não pode, né? Tá com aglomeração. Mas certo que aqui é... certo uma poxa. Sim, eu não entendi. Ali era o quê? Hambúrguer também? Queria fazer um peguinho com a Face, velho. Mas eu nunca encontro uma Face aí no rolê nem nada, nem quando eu tô só. Pra ver quanto essa bicha dá. Ver se ela é disposta. Boniteza pra mim não enche os olhos não. Eu quero ver disposição em moto, velho. Deu nada. Dá rolê aqui pelas quebradas de cá. Na zona norte. É, mano. Só rir na zona norte aqui que é quebra-mola com força, bem com força. Aí. Bora ver a rua do Cabaré aqui, como é que tá, velho. Olha, uma rocha. Pode beber em bar, olha. Que casa, poxa. Pega a geladeira? Pega a minha lá pra mim. Essa é a famosinha Rua do Cabaré, essa daqui, ó. A Zona Norte. Cheio de quebra, mano. Olha lá, uma Z700 parece. Olha o curvão. Dá um rolê, né, rapaziada? Enquanto meu pedido não sai, nós tá como? Roletando. Segura, amor. Faz tempo que ele anda comigo de moto. E quando eu ando moto de boa, ela fica dando bobeira. Segura, viu? Passar aqui devagar, mano, do hospital, tá ligado? Para respeitar os doentes também. Tem gente aí passando mal, a gente passa aí com uma zoada, tem gente que não tá suportando dor de cabeça, doença, tem que respeitar, mano. Não é só delegacia não, viu? Passar a visão aí de quebrada aí pra vocês.
Hornetão. É não, velho. Me enganei pelo escapamento. Oxê. Pensava que era um Hornetão, mas é uma cinquentinha. É cinquentinha, velho. Vai dar 5 minutos. Deu nada. Foi o quê? Os caras me desafiando de 50, velho. De 50, opa! Que é 300, poxa! É cada uma que eu vejo no rolê, viu? Disse o que, ó? Quer dar um racha na cabeça. Ai, tio. Cada uma que eu vejo que é só pra rir, viu? Só encontra no rolê, velho. Dali pra cá. Quer comer na praça? Qualquer lugar a gente come. Não? Qualquer lugar a gente come. Faz tempo que eu tô devendo um lanche pro meu avô. Fica reclamando porque, tu sai, trabalha demais, vive na correria, não tem tempo pra mim, eu fico presa dentro de casa. Então nem tudo é trabalho, é trampo. Você tem que tirar um pouquinho de lazer pra você e sua família também, mano. Marcar um tempo ainda pra ficar com minha coroa na outra cidade. Eu só vejo ela quando eu chego do trabalho. Passo por lá de vez em quando para resolver alguns problemas no trabalho dela. Enfim. É um corre louco que eu tô vivendo, mano. Mas eu só tenho a agradecer a Papai do Céu. Que me fortalece, né? Dá força de lutar por cada sonho que eu tenho. Enfim, né? Bola pra frente. E a vida não para, né, mano? Quer ver o cara se arretar? Acho que tá nem pronto. Por que os caras dali ficam? Dá uma finalizada aqui no vídeo, rapaziada. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Obrigado. Valeu.